Graças a Deus. 1 de Reis, capítulo 18. Primeira de Reis 18, verso número 22, diz assim a palavra de Deus. 1 de Reis 18, 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham um para si, um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Versículo 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será o quê? E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Versículo 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia o quê? Voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Versículo 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intenta alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Amém? Feche os seus olhos com respeito a Deus, coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, fala à minha vida, fala ao meu coração, fala comigo através da tua palavra. Coloque a mão no seu coração e peça: Senhor, fala ao meu coração, fala à minha vida, fala comigo hoje, através da tua palavra. Eu preciso e necessito ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha para mim, igreja. A Bíblia aqui está falando uma história que é muito conhecida na palavra. Diz a Bíblia que o povo de Israel, que outrora pertencia a Deus, estava afastado dos caminhos e afastado da presença de Deus. E diz a palavra que o povo de Deus estava voltado para um Deus que não era Deus, chamado Baal. Diga todos comigo: Baal. E diz a palavra do Senhor que Elias era um profeta de Deus, que foi chamado para trazer de volta o povo de Israel para o verdadeiro Deus e retirá-los da mão do Deus falso. Quantos dizem amém? Diz a palavra então que Elias propôs um desafio. E o desafio foi o seguinte: Elias falou com o povo e disse assim: olhem, estão aí 450 profetas de Baal e eu sou um único profeta de Deus. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar 2 altares e vamos colocar 2 sacrifícios em cima desses altares. E vamos clamar: o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Então diz a palavra no versículo número 24, está escrito e diz assim: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Uma nota muito importante que eu gosto muito de falar isto: nunca escreva Deus com D minúsculo. Sabe porquê quer dizer a Bíblia? Quando escreve Deus com D minúsculo, quer dizer Deus falso. E muitas pessoas não sabem disso. Eu vejo infelizmente até pastores a escreverem Deus com D minúsculo.
Na Bíblia, quando é Deus com D minúsculo, significa Deus falso. Quando é Deus com D maiúsculo, é o Deus verdadeiro que é o nosso. Quantos dizem amém? Diz a palavra: e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Então Elias lança o desafio: vamos fazer assim, coloca-se 2 sacrifícios, 2 altares. Os profetas de Baal clamam ao Deus Baal e nós clamamos, eu clamo sozinho ao Deus verdadeiro. O Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Digam todos comigo: o duelo dos deuses. Qual seria o Deus mais forte ou o Deus verdadeiro? E diz a palavra que os 450 profetas de Baal clamaram pela manhã até a tarde, e diz a palavra que não houve resposta, não houve sinal, não houve voz, não houve nada. E diz a palavra que quando Elias clamou a Deus, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e todo o povo disse: só o Senhor é Deus. Quantos dizem amém? Agora, eu estava orando e falando com Deus nestes dias, e Deus falou ao meu coração e me disse: porquê é que um povo precisa de um Deus? Porquê é que os homens precisam de deuses, por assim dizer? Porquê é que você precisa de Deus, irmão, irmã? É uma pergunta que eu lhe faço. Se eu lhe perguntasse a você, pessoalmente, particularmente, porquê é que você precisa de Deus? Por exemplo, se eu te perguntasse a ti, Mário Rui, porquê é que tu precisas de Deus? Qual era a resposta que tu me davas? Rápido. Porque Ele te dá a paz. Mais. Como? Porque Ele é o teu socorro, porque te dá alegria, porque é um ser superior que nos dá paz. Quantos dizem amém? Olha para mim. Todos os homens, quando eu digo homens, estou falando de mulheres também, todos os seres humanos precisam de ter uma fé em algo ou em alguém, para que no momento difícil, para que no momento da aflição, possam clamar a esse alguém, ou a esse ser, ou a essa força, e ter os benefícios que necessita. Quem me está a entender, levanta a sua mão e diga amém. Por exemplo, os homens têm fé. Digam todos comigo: todo ser humano tem fé. Até aquele que diz que não tem fé, ou que não acredita em Deus, acredita em si mesmo. Todos nós temos fé. Então, Deus falou ao meu coração: para que é que o homem necessita de Deus? Porque Deus é aquele que pode o socorrer, abençoar, lhe dar vitória, lhe dar proteção no momento que necessita. Quantos aqui estão, já tiveram um milagre de Deus em sua vida? No mínimo um. Levanta a sua mão. Olha à sua volta. As pessoas que estão à sua volta já experimentaram uma bênção, uma vitória, um livramento de Deus. É para isso que nós precisamos de Deus. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Se nós temos Deus, e somos filhos de Deus, e somos crentes, e cremos na palavra, se não temos nenhum benefício na nossa vida, se na nossa vida não há diferença, porque é que queremos servir a Deus? Diz para o teu irmão: se na tua vida não há o fogo, isto é, o que é o fogo? A diferença. Diz todos comigo: o fogo significa a diferença. Se na minha vida, olha para mim, se na minha vida não há o fogo da diferença de Deus em minha vida, quem me diz a mim que eu estou servindo a um Deus falso? Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Diga todos comigo: a diferença entre um Deus verdadeiro e um Deus falso é que quando clamamos ao Deus verdadeiro, Ele responde. Sim ou não? Agora eu pergunto uma coisa, olhando para o povo de Deus, ultimamente, irmãos, estou falando em geral nas igrejas todas do país e do mundo, porque eu conheço muitas, os filhos de Deus têm visto poucas vezes a intervenção de Deus em sua vida. Eu faço-lhe uma pergunta: quantos aqui têm clamado e pedido a Deus por algo que ainda não receberam? Levanta a sua mão. E eu pergunto-lhe a você: será que isto é normal? Será que deveria ser assim? Se não deveria ser assim, então por que é que nós estamos passando esta situação? Porque diz a palavra: clama a mim e eu responder-te-ei, diz a palavra.
Diz para o teu irmão, o Deus verdadeiro, quando clamas, Ele responde trazendo a diferença. Meu irmão, minha irmã, sabe o que é que diz a palavra? Que os profetas de Baal clamaram o dia inteiro e Baal não respondeu. E diz a palavra que Elias zombava, isto é, fazia pouco deles, envergonhava-os, dizendo, vocês têm um Deus que não vos responde. E sabe o que é que eu pensei no meu coração? Que a situação hoje em dia se inverteu. Hoje em dia, os ímpios, aqueles que não têm Deus, olham para nós que temos Deus e dizem assim, onde é que está o teu Deus? Onde é que está a diferença? Onde é que está a resposta? Onde é que está a tua cura? Onde é que está a tua prosperidade? Onde é que está a paz na tua casa? Onde é que está a paz na tua família? Onde é que está o teu Deus? Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Diz para o teu irmão, isso tem que terminar na nossa vida. Ou nós temos Deus, ou nós não temos Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Se é para termos Deus, somente porque temos Deus, nós não passamos, com todo o respeito, de sermos iguais aos católicos, que agarram só uma coisinha, rezam e não vê a diferença na sua vida. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Diz para o teu irmão, se nós temos Deus, se servimos a Deus, se vimos a casa de Deus, é para vermos a diferença na nossa vida. Diz para o teu irmão, se não há diferença, se não há fogo, se não há evidência na nossa vida que temos Deus, para que é que queremos Deus na nossa vida? Não passamos de religiosos. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Mas eu não quero ser um religioso, irmão. Eu não quero ser uma religiosa irmã. Eu quero ser alguém que crê num Deus vivo e que tem um Deus vivo operando em sua vida. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Diz para o teu irmão, isto tem que terminar na nossa vida. Ou nós temos Deus, ou Deus está conosco, ou Deus não está conosco. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Eu falei isso ontem para a igreja. Onde é que está o meu filho? Chamem-me o Natazinho aí para ele. Eu vou-vos contar um testemunho que eu contei ontem aqui na igreja. Rápido. O que é que ele está a fazer? Está mais ocupado do que eu? Vem cá, filho. Vem aqui ao meu lado. Tem o meu cabelo. Não sei porque é que os irmãos sorriram. Ele tem 8 anos, escute bem. Tem 8 anos. Quando ele nasceu, olhe para mim, por favor, não se distraia. Quando ele nasceu, logo após ele nascer, ele nasceu de 7 meses. Pesava 1,7 kg. Este material aqui. 1,7 kg quando nasceu. Nasceu prematuro. E quando nasceu, passado 1h30, a médica chamou-me a mim, dentro do lugar onde ele estava, na neonatologia, no lugar na ala dos prematuros. Estavam lá bebés que pesavam 500 gramas, irmãos. Parecia fiambre, mas não era. Entrei lá e estava ele coberto, irmãos, por um lençol, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, tapado, como se já tivesse morto. É verdade. E eu perguntei à médica, doutora, o meu filho morreu? E ela disse, não morreu, ele ainda está vivo. E destapou. E estava ele todo entubado, irmãos, lutando pela vida, aflito por respirar. E sabe que eu saí dali, daquele lugar, a médica falou para mim e disse assim, você e sua esposa são jovens e podem ter mais filhos, mas não contem com este, porque este não vai passar desta noite. Disse a médica para mim. Eu cheguei a casa e fui orar. E sabe o que é que eu disse a Deus? Olhe para mim. Sabe o que é que eu disse a Deus? Deus, eu te sirvo desde os meus 13 anos de idade. Deixei tudo para te servir. Prega a tua palavra. Estou-me a preparar para ser pastor. Na altura não era pastor. Estou-me a preparar para ser pastor. E o meu primeiro filho, passado de 2 dias, de um dia estar vivo, vai morrer. Sabe o que é que eu disse para Deus? Deus, ou tu és Deus na minha vida, ou não és. Ou eu tenho um Deus verdadeiro, ou então eu prefiro deixar de servir a Deus. Sabe o que é que eu disse? Eu falei com Deus e disse assim, Senhor, ou tu curas o meu filho,
ou eu deixo de servir. E disse para Deus: Deus, se eu amanhã de manhã chegar ao hospital e os médicos me derem notícia que o meu filho está morto, eu deixo de te seguir, eu deixo de servir, eu deixo de ir à igreja, nunca mais quero saber nada do Evangelho. Sabe o que é que eu fiz? Fiz como Elias. Ou Deus é, ou Deus não é na minha vida. Ou Deus responde com fogo, ou eu tenho Deus, ou eu não tenho Deus. Sabe qual é que foi a resposta que Deus me deu? Esta que você está a olhar aqui. Diz para o teu irmão: há momentos assim em tua vida. O que é que costuma-se dizer em Portugal? Ou vai, ou eu tenho Deus, ou nós não temos Deus. Igreja, eu proponho um desafio para todos. Neste mês de Abril, vamos pôr Deus à prova. Como assim, apóstolo? Como assim? Eu vou explicar. Você vai apresentar neste mês de Abril as suas causas, as suas necessidades, os seus problemas. E você vai dizer: Senhor, se Tu és o Deus verdadeiro e se Tu estás em minha vida, eu neste mês de Abril, eu tenho que ver a diferença. Nestas áreas em especificamente. Talvez você esteja doente, esteja enfermo. Olhe para mim. Talvez você tenha um exame para fazer. Sabe aqui o nosso irmão Emílio? Posso contar, irmão, o que se passou com a sua esposa? Dá-me permissão para isso? O nosso irmão Emílio e a sua esposa me procuraram há 15 dias, 3 semanas atrás mais ou menos, 2, 3 semanas. A sua esposa veio falar comigo e disse-me assim: apóstolo, a médica fez uns exames para mim e acha que eu tenho cancro na garganta. E tem que repetir os exames, porque ela está desconfiada. Eu disse assim: irmão, também disse para o irmão, ou Deus está na vossa vida ou não está. Orei com eles aqui no escritório à tarde, é verdade ou não é, irmão? Orei por eles e disse: declaro que você está curada. E nos próximos exames que você vai fazer, nada vai ser detectado de mal, você vai estar curada. Falei com o nosso irmão há 1 dia, 2 dias atrás. O irmão disse: ela repetiu os exames, não tem completamente nada daquilo que suspeitava, não tem nenhum tipo de problema. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus a quem eu sirvo. Posso lhe dizer uma coisa? Posso lhe dizer uma coisa? Eu estou cansado de ser religioso. Sabe o que é ser religioso? É ter algo que nós nos agarramos, mas não vemos a diferença. Isso é ser religioso. Agora, aquilo que eu quero ter na minha vida é um Deus vivo, que quando eu oro, quando eu clamo, quando eu peço, eu vejo a diferença. Diz para o teu irmão: este mês de Abril e neste ano 2014, tu vais ver se serves a Deus ou se serves a Baal. Eu estou a escrever: Baal não responde, mas Deus sempre responde. Posso lhe dizer uma coisa? Baixa um pouco. Se neste ano, amados, nada mudar em sua vida, e se você fizer as coisas certas e nada mudar, posso lhe dizer uma coisa: abandone a sua fé. A sua fé não lhe vale de nada. Apóstolo, o que é que você está a dizer? Eu sei o que eu estou falando. Para que é que nós queremos um Deus se não funciona? Posso lhe dizer uma coisa? Você tem o costume de apertar um comando de televisão, se não dá? Hã? Se ele não dá? Não, ele não dá, mas pode ser que um dia deia e está ali. É isso que você faz? Não, você troca de comando. Verdade ou não é? Sim ou não? Diz para o teu irmão: Deus é assim. Não, obrigado, irmão. Diz para o teu irmão: Deus é assim. A nossa fé, diz para o teu irmão, a minha fé, a tua fé tem que trazer resultados. Quem me está a entender, levante só uma, diga amém. Por exemplo, você está enfermo, como o caso do nosso irmão, com a sua esposa, tem um exame para fazer, suspeitam de algo. Neste mês de Abril você vai clamar ao Deus Todo-Poderoso. Você vai clamar a Deus. E diga, irmão, que nos próximos exames que você fizer, ou alguém da sua família fazer, já vai ter que estar lá a diferença.
Quem me está a entender, levanta sua mão, diga amém. E todos comigo, se tiver igual, Deus não respondeu. Mas como nós temos um Deus vivo, eu declaro que este mês de abril, os próximos exames, aquilo que você for fazer, você vai ver a diferença. Você não vai ter dúvida de dizer: Deus operou em minha vida. E posso dizer uma coisa? Muitas vezes o diabo nos impede de recebermos as bênçãos de Deus quando nos diz: tu és pecador, tu não mereces. Vou lhe dizer uma coisa. No tempo de Israel, todo o povo estava voltado para Baal. E mesmo assim, Deus respondeu com fogo. Diz para o teu irmão: Deus é um Deus de misericórdia. Diz para o teu irmão: Deus é o Deus de toda a misericórdia. Que apesar das tuas falhas, apesar dos teus erros, se tu clamares a Ele com fé, Ele te vai responder. Aplauda o seu nome se você crê. Então, igreja, eu lanço um desafio para todos. Este mês de abril, vamos desafiar Deus e vamos desafiar a nossa fé. Como assim, apóstolo? Ou Deus está conosco, ou Deus não está. Ou é, ou vai, ou racha. Ou Deus está comigo, ou não está. Ou Deus faz a diferença, ou então eu não sirvo um Deus verdadeiro. Eu sirvo um Deus falso. Quem aceita o desafio? Quem aceita o desafio? Você não está cansado de esperar e não ver nada? Você não está cansado disso? De orar e não ver as coisas acontecer? Apóstolo, então como é que eu sei que este mês vai ser diferente? Vai ser diferente porque quando você põe Deus à prova, Deus sempre responde com fogo. Diz para o teu irmão: quando pões Deus à prova, Ele sempre responde com fogo. Então você vai fazer o seguinte: olhe para mim com atenção. Você vai colocar todos os seus problemas, ou as situações que roubam a sua paz, que lhe roubam o sono, você vai colocar essas situações diante de Deus neste mês de abril. Olha para mim. E você vai orar, e você vai clamar, e você vai pedir a Deus: Deus, se Tu és o Deus verdadeiro, e se Tu estás comigo, eu vou ver fogo nesta situação. Isto é, fogo significa a diferença. Deus, se Tu estás comigo, eu vou ter que ver a diferença na minha saúde, nas minhas finanças, na minha família. Isto é, alguma coisa vai ter que mudar para melhor. Diz para o teu irmão: se neste mês de abril, quem aceita o desafio? Diz para o teu irmão: se neste mês de abril, se alguma coisa não mudar para melhor, é porque você não está servindo a um Deus verdadeiro. Uau! Quem aceita o desafio? Quem está cansado de ver a sua vida como está, sempre na mesma? Quem quer ver uma mudança, levanta a sua mão e diga: amém! Eu quero ver uma mudança, e nós vamos ver uma mudança. Dê um aplauso bem forte ao Senhor.